É isso aí, pessoal. Histórias contadas por uma pessoa é um projeto, tá ligado? Não só meu, mas de muita gente. Por quê? Porque existem histórias contadas por IAs hoje em dia. Então, histórias contadas por uma pessoa ou por várias pessoas tá muito fora de moda, digamos assim, tá ligado? Então, hoje em dia vai ser mais naquela questão de você pegar e contar uma história, como antigamente. Os antigos, eles contavam histórias, tá ligado? E eram várias pessoas contando histórias em volta de fogueiras, né? Ou então histórias para galera dormir, ou então em clubes, né? Existem clubes onde as pessoas contam histórias e contam experiências, né? Existem vários lugares assim, tá ligado? Mas não tem nenhum conhecido porque essas paradas é muito antiga hoje em dia, né? Mas eu acredito que se você pegar pra observar, vai ter muitos lugares aí que contam histórias. Várias famílias contam histórias em época de festas, fim de ano, né? Vai ter essas paradas, tá ligado? Só que é uma coisa que caiu um pouco no esquecimento. Hoje em dia você quase não vê acampamentos com o pessoal contando história em volta da fogueira, né? Hoje em dia é mais histórias sendo contadas assim, que nem eu tô contando, por uma câmera. Às vezes nem assim, tá ligado? Porque às vezes as pessoas, elas querem mais debater ou discutir na internet, tá ligado? Ou falar mal umas das outras. Mas é muito interessante contar histórias, tá ligado? Ou experiências, dividir experiências, porque às vezes você está passando por uma experiência meio complicada. E aí, hoje em dia com a internet você acha muito, velho, experiências assim, pô, se você procurar uma experiência na internet do que você está passando, você vai encontrar, tá ligado? E tipo, eu já tive vários tipos de experiências e na minha época de adolescente, no caso, eu não tive essa oportunidade da internet me ajudar, tá ligado? Então, eu tô aí, ó, tem muitos vídeos aí no meu canal que vocês podem ver que eu conto algumas experiências, algumas vivências. Então, tipo, isso eu acho que pode agregar e ajudar a você. Até com jogos, tá ligado? Porque eu sou muito noob em jogos, mas eu acabo acertando algumas vezes. Então, esse é o lance, tá ligado? E o lance é contar histórias. Antigamente ajudava a manter a verdade por mais tempo, né? Ou então de trazer alívio para outras pessoas, tá ligado? Para algumas pessoas, né? Que a pessoa ia acampar, ia ouvir algumas histórias das pessoas, né? Alguma história fictícia e tal, e relaxava, tá ligado? Do ambiente da cidade e tudo, né? E são histórias contadas por pessoas, tá ligado? A pessoa às vezes imagina a história, algumas vezes são experiências, como eu já falei. E tipo, às vezes ela adiciona mais algumas coisas e tal. Então tipo, cara, histórias contadas por pessoas é muito mais interessante, tá ligado? Porque às vezes a pessoa agrega muito mais. Porque as IAs, elas vão contar de uma forma muito robotizada, tá ligado? Pode ser uma forma mais interessante também, mas histórias contadas por uma pessoa é muito mais lúcida e você consegue ver as expressões da pessoa contando a história, né? Já de uma IA não, você não consegue ver a expressão da IA. Por mais que eles tentam colocar a expressão na IA, você vai perceber que não é a mesma coisa. Sai muito como é que fala? Muito sintético, tá ligado? Por mais que a pessoa seja profissional na área de criar IAs e tudo mais, mas não é a mesma coisa, porque a IA não tá realmente ali, você não sente a IA como se fosse uma pessoa realmente, até porque não é uma pessoa, né? É uma inteligência artificial. Então, é isso, galera. Eu acho que é isso. Eu não tenho muita coisa que falar. Vou tentar trazer o máximo de histórias, de experiências, tá ligado? Aí pra vocês, com meus vlogs e daily vlogs, né? E blogs, né? É tudo agrega, né?
Então, tipo assim, fico por aqui e já já tem mais.